Então, entramos ao vivo no Ciesp, deve aparecer para você poder, aí você clica aí no ao vivo. Pessoal, boa noite, quem está nos acompanhando no Facebook, no Instagram, estamos acertando os últimos detalhes aqui técnicos e a gente já vai iniciar a nossa live. Já tô? Ainda não? Aí, não. Aqui não. Mas olha, essa luz aqui ficou envelhecida 500 mil anos, essa luz aqui. Tá bom. Não tem como a gente melhorar essa luz? Ok. Eu não tô falando. Pronto. Então vamos lá. Pessoal, boa noite. Espera que a Adriana ainda está entrando aqui, Adriana Foz. E aí a gente já vai... Espera aí, Adriana, deixa eu ver que eu não consegui te... Você já conseguiu acessar? Já, eu mandei a solicitação para você. Tá, então vamos ver. Tá como Adriana Foz, né? Tá como NeuroConnect. Ah, como NeuroConnect? Então, peraí. Dá uma olhada aí comigo. Espera um pouquinho. Peraí. Eu tô acionando aqui como NeuroConnect. Mais um pouquinho de paciência aí, pessoal, que a gente tá acertando os detalhes aqui. Ok. Adriana entrou, então vamos tirar o som aqui do computador para não dar eco. Oi, Adriana, você está me ouvindo? Eu estou. Ótimo, então vamos começar. Então, bem-vindos, bem-vindas a essa transmissão que estamos fazendo aqui pelo canal do Ciesp, a quem nós queremos agradecer muito pelo convite, né, de poder participar dessa live. O tema da nossa live de hoje é saúde emocional no distanciamento social, acolhendo o novo. E eu sou Alcione Marques, diretora da NeuroConnect, sou psicopedagoga, sou mestre em ciências pela Unifesp e estou aqui com a minha querida amiga e a minha querida companheira de trabalho, Adriana Foz, e vou deixar você se apresentar, Adriana. Ah, meu Deus. Bom, primeiro, é um prazer estar entre vocês, do Ciesp, que realmente muito gentil e generoso nos ofertou esse momento para estarmos juntos, falando sobre temas bastante importantes, ainda mais agora, né, nesse tempo de pandemia. Bom, eu sou educadora de formação, neuropsicóloga de atuação, especialista em neuropsicologia, mas em psicopedagogia também, mestre em ciências pela Faculdade de Psiquiatria e Psicologia Médica, e assim, a gente vem fazendo vem trilhando um caminho ligado sempre à saúde mental e emocional, voltado para a educação. E por isso que estamos aqui hoje para discorrer um pouco sobre esses aspectos tão importantes hoje na escola. Então, para vocês, professores, donos de escola, faz bastante sentido a gente pensar e repensar nesses modelos que a gente usava e com as atuais mudanças e todos os desafios que estão agora sendo emergentes. Muito bom. E aí, Adriana, esse tema que a gente escolheu hoje foi muito, embora na NeuroConnect a gente trabalhe diretamente, né, com a educação emocional de professores, saúde mental na escola, neurociência educacional, hoje nós decidimos falar dessa saúde emocional nessa fase que nós estamos vivendo, colocando foco nas crianças e nos adolescentes, né? Exato. E por quê, né? Porque eles, evidentemente, são os mais vulneráveis nessas situações que nos fragilizam, nessas situações que aumentam os níveis de estresse. As crianças e os jovens têm menos recursos emocionais, né, para dar conta
né, das suas próprias emoções, para lidar com as situações. Então, por isso é tão importante nós falarmos desse aspecto, considerando esse público. E aí, para começar, eu acho que é muito importante a gente fazer aí um preâmbulo, né? Quer dizer, entender um pouco, né, por que a gente fala de emoções no contexto educacional. Certamente muitos de vocês estão bastante habituados com os conceitos de competências socioemocionais e a importância que isso tem no desempenho acadêmico, no desenvolvimento integral de crianças e adolescentes. Mas eu acho que vale a pena a gente lembrar que as emoções, elas se tornaram bastante relevantes, né? Mesmo em contextos que antes não consideravam esse aspecto, a partir da década de 90, com o desenvolvimento da tecnologia, com o desenvolvimento de pesquisas, que passaram a compreender as emoções e o seu funcionamento no cérebro, né? O seu funcionamento e as emoções como um fenômeno cognitivo, né? Antônio Damasio diz que uma emoção é tão cognitiva quanto um pensamento, evidentemente de uma outra natureza. Então, a partir da década de 90, passa a se entender as emoções como extremamente valiosas para os processos chamados racionais, né? Então, para o pensamento lógico, para a solução de problemas, para a memória, para a atenção, para a aprendizagem, né? Pra nós que estamos falando num contexto aqui de aprendizagem. Então, passa-se a entender que as emoções são indissociáveis da racionalidade e passa-se a entender os seus impactos no bem-estar, na saúde e no bom desenvolvimento, né? Especialmente de crianças e adolescentes, mas de todos nós, né? Vocês a gente tem visto muito isso, aliás, isso que você está colocando, só para a gente fazer esse ping-pong, está muito explicitado hoje. Eu acho que quem tinha dúvidas o quanto que as questões emocionais afetavam a cognição, a capacidade de atenção, de memória, tanto não só de crianças e adolescentes, mas dos adultos, não é? Eu acho que a gente, infelizmente, de um jeito muito triste, difícil, temerário, estamos aprendendo na raça, né? Todas essas questões. Porque muita gente não se dava, não tinha muito essa percepção do quanto que as emoções são importantíssimas. E já que você mencionou Antônio Damasio, eu não posso deixar de falar o quanto uma descoberta que ele fez, muito interessante, que a primeira tomada de decisão que acontece no cérebro é uma tomada de decisão emocional. Então, para aqueles ainda céticos ou para aqueles que ainda acham que a emoção só vem para atrapalhar, o quanto que é importante a gente olhar de agora mesmo para essa emoção como algo que nos facilita e que nos coloca em prol da ação. Então, achei que era importante a gente fazer esse recorte. Perfeito, perfeito, Adriane. E assim, eu acho que um marco nesses estudos é que, diferente do que se acreditava, né, que as emoções, nós nascíamos com ela, era uma característica associada totalmente à personalidade e muito fixa, muito imutável. Hoje sabemos que lidar com as emoções pode ser aprendido, né? São competências que a gente desenvolve ao longo de toda a vida, então pode ser ensinado, pode ser aprendido. Nós, adultos, continuamos a aprimorar as nossas competências para lidar com as emoções e este aprendizado para crianças e adolescentes é essencial, considerando um contexto, um mundo mais complexo, com demandas maiores, em que desenvolver essas competências torna-se, sim, um recurso interno valioso, né, para dar conta das situações, para dar conta, né, de um contexto que impõe muitos desafios. E aí, dentro dessas competências socioemocionais, né, que envolvem competências para lidar com as emoções e competências para
poder lidar e conduzir as interações sociais, eu gostaria muito de destacar três, né, porque elas, enfim, tem vários modelos e várias teorias, mas dentro desse conceito que a gente trabalha do CASEL, que é o que é mais adequado para o contexto escolar, eu gostaria hoje, falando de saúde emocional, de destacar a importância do autoconhecimento, especialmente do autoconhecimento emocional. Então, aprimorar as habilidades para poder perceber as suas emoções, nomeá-las, perceber como você reage a elas, né? E qual o impacto das suas reações no ambiente e nas questões, nos ambientes e nas relações. A competência, na verdade, a consciência social, que é perceber a emoção do outro, ter empatia, né, e poder interagir, então, adequadamente a partir dessa percepção. E a autogestão, que está muito associada à autorregulação emocional, né, Adriana? Que a gente tem estudado e tratado muito como uma competência essencial para a saúde emocional. E aí a gente poderia resumir, né, o conceito de saúde emocional, assim, muito a grosso modo, né, que é a capacidade de lidar de uma maneira positiva com as emoções, né, de lidar com essa dimensão emocional, né, frente às diversas situações da vida, né, podendo solucionar problemas, podendo atingir objetivos, né, e tendo, então, consequências positivas. E aí, focando um pouquinho mais na questão da autogestão e da autorregulação, eu acho que é muito importante entender que é uma capacidade que vai se desenvolvendo na infância, desde que o bebê nasce, né? E que envolve monitorar, né? Quer dizer, além de perceber, poder monitorar as próprias emoções, poder avaliar as suas reações emocionais e, eventualmente, modificar o seu comportamento e a sua reação quando for necessário. Então, isso é um aprendizado que vai se dando desde a primeira infância, né, e que acontece ao longo de toda a vida. E aí, então, assim, para a gente trazer um exemplo, né, um bebê, quando ele está sujeito a uma situação estressante, e estresse está associado às emoções, né, o estresse está associado a todos aqueles eventos que significam um risco, um perigo, um desafio, uma ameaça, e que mobiliza as nossas emoções. O que o bebê faz? O bebê chora de maneira descontrolada. Já uma criança de 2, 3 anos, ela já é capaz de buscar assistência, de pedir ajuda para aquilo que ela está precisando. Uma criança entre 4 e 6 anos, ela já é capaz de dizer, né, o que ela está sentindo, né, capaz de verbalizar que sentimento que ela tem e de nomear esse sentimento. E a partir dos 6 anos, né, até a adolescência, a criança ela desenvolve estratégias muito sofisticadas ou mais sofisticadas para lidar com as suas emoções, né? Então, ela já é capaz de ocultar num determinado ambiente de outros aquilo que ela está sentindo, ela já tem estratégias para lidar melhor com essas emoções, e evidentemente isso na adolescência se sofistica ainda mais. Depois a Adriana vai explorar um pouco esse aspecto na adolescência, né, Adriana? E Alci, e só para a gente, o interessante é saber que as emoções, elas começam a acontecer no bebê desde cedo. E a primeira emoção que tem um bebê, qual que é? Isso que é bacana para a gente ver que a gente, quem não acredita que o ser humano pode ser destinado à felicidade, é bacana a gente pensar nisso. A primeira emoção que o bebê tem é a experiência da alegria, e depois da raiva, e depois do medo e da tristeza. E é muito interessante a gente entender, porque como o cérebro vai se organizando, como que ele vai trabalhando as informações e como que ele vai respondendo, porque a emoção, na verdade, é a resposta
que o corpo e o cérebro dão aos estímulos do meio. Então, é muito bacana. Eu fiz só essa brincadeira porque no fim, muito curioso. Eu acho que ainda vão vir muitos estudos tentando interpretar e até acho que se aprofundar nesse entendimento dessa emoção mais prazerosa ou de mais alegria, né, do joy em inglês, ser a primeira emoção a ser sintetizada. E a segunda ser a raiva, né, que não é nem mais importante nem menos, porque todas as emoções sabemos o quanto todas são importantes e necessárias, somente as emoções primárias, mas o quanto que essas emoções como a raiva, por exemplo, e a tristeza e o medo que é o que você também vai colocar bastante, né, Alci? Como elas são talhadas desde a infância. Então, esse cuidado para essa escuta do que significa é muito importante. Não, sem dúvida. E aí é muito importante esse aspecto que você trouxe, que as emoções, as agradáveis são necessárias, mas as desagradáveis também. E esta saúde emocional envolve saber lidar com esse espectro amplo de emoções, né? Então, às vezes as pessoas erroneamente acreditam que saúde emocional é só sentir emoções agradáveis, e não é verdade. Primeiro, que é impossível, né? E segundo, que lidar, acolher, olhar, né, para as emoções desagradáveis e aprender a lidar com elas e aprender a lidar com a experiência a partir das emoções desagradáveis é extremamente importante para essa saúde emocional. E aí, assim, né, quando a gente fala dessa questão da autorregulação, o quanto é importante o apoio do adulto, e esse adulto, obviamente, primeiramente é o cuidador direto, né? Mãe, o pai, ou enfim, quem cuida desta criança, mas os adultos que depois tornam-se adultos de referência, né? Os adultos, os professores e os demais educadores com quem essa criança convive. Obviamente, se ela conviver com a família expandida, também são adultos de referência. E nessa autorregulação, esse adulto, né, ajuda esta criança a ir aprimorando essa capacidade, né? Primeiro apoiando essa criança de uma forma compatível com a sua fase etária, né? Então, um bebê, né, quando chora desesperadamente, precisa ser acolhido, precisa ser atendido na sua necessidade. Conforme a criança vai crescendo, né, este suporte também vai se modificando. Essa criança já é capaz de lidar com algumas frustrações, ela já é capaz, né, sim, de receber, ela tem que receber esse apoio do adulto, mas aí vai surgindo um espaço para que ela possa atuar e aprimorar essa capacidade de se autorregular. Né? Depois aí a Adriana vai falar, inclusive, a importância da frustração, né, para desenvolver essa habilidade também. E uma outra forma de ajudar a criança a aprimorar a capacidade de autorregulação é ajudando a entender o que ela está sentindo. Então, quando uma criança está sob uma forte emoção e a gente dá chance, né, de perguntar o que ela está sentindo e vai ajudando ela a nomear e mostra, né, e procura dar esse espaço para ela perceber o que causou nela aquela emoção, por que ela está se sentindo daquela forma, né? Que nome que ela dá para aquilo. Isso vai fazendo com que essa criança vá ampliando esse repertório emocional, né? Essa capacidade, então, de reconhecer suas próprias emoções, de perceber o que elas geram em si, perceber suas reações e podendo, então, pensar e aprimorar novas estratégias para lidar com essas emoções. Então, tudo isso é base, né, de uma competência que vai ser essencial para um desenvolvimento saudável e para a aprendizagem. Né? Então, a gente tem que deixar sempre claro que essas competências emocionais e sociais, elas têm um impacto enorme no desenvolvimento acadêmico de crianças, de jovens, e no bem-estar e na saúde, como a gente mencionou aqui. E aí acho que é muito importante a gente, voltando para esse contexto que a gente está vivendo de pandemia, né, e falando das crianças menores, essas crianças e esses adolescentes estão vivendo um momento de enorme estresse, né?
Então, as crianças pequenas, é muito comum que elas sintam medo frente a essa situação toda que para elas é desconhecida. E, obviamente, que os próprios adultos que estão à volta delas também estão bastante impactados. Então, a criança ela vai sentir medo a partir daquilo que ela ouve em termos de informação, dos noticiários ou daquilo que é trazido pelos adultos. Esse medo ele pode ser também exacerbado a partir do que a criança observa no comportamento dos adultos, quer dizer, como é que eles estão reagindo às situações, né? Uhum. Obviamente que tudo isso interage, né, com a maneira e com a personalidade e, enfim, com características individuais desta criança. O temperamento. Temperamento, sem dúvida, né, que aí são características, algumas delas, inclusive biológicas, herdadas, mas o fato é que esse contexto pode exacerbar muito essa emoção do medo, né, e a sua prima, né, a ansiedade, que está muito associada ao medo, que é um estado emocional, fazendo com que esta criança passe a ter uma capacidade muito menor de aprendizagem. E aí isso cabe a nós, professores educadores, ter isto na nossa frente, né? Quando a gente pensa agora em como conduzir, e a gente sabe que é desafiador para todos, né? A gente, quem sabe, vai voltar aqui para fazer uma outra live para falar destas questões da saúde emocional do adulto. Gente também, né? Que a gente também a gente como adulto, professor, a gente também vai ter medo, vai ter ansiedade. Sim. E tudo mais. Sim, né? Perfeito. E muitas vezes a gente não vai conseguir ver o medo do outro por conta do medo que a gente está vivendo. E é legal também a gente lembrar sempre que as emoções elas são muito rápidas. Só que quando a gente está num momento de muito estresse, elas acabam, uma vai vamos dizer, se engaçando na outra. Então a gente tem aquela sensação de que a gente está com medo na maior parte do tempo, mas é porque a sensação ela que ela se estende no tempo, porque é importante a gente lembrar que a emoção medo, assim como a raiva, assim como a tristeza, são emoções que são mais rápidas, mas a ansiedade, a frustração, a angústia, meu Deus, é a angústia que está gerando em todos nós, né? Muitas vezes as crianças demoram, acho que mais, a sentir a angústia e esses outros sentimentos. Mas nós adultos não temos como não vivermos tudo isso, né? E é bom a gente lembrar que para tudo isso que a Alcione está falando, espero que vocês aí desse outro lado estejam também fazendo um pouco essa autorreferência. Ai, meu Deus, né? Como é que é isso em mim? Isso é na criança, isso é no adolescente, mas e em mim? Isso é muito importante, gente, senão a gente não vai, vamos dizer, aproveitar todo o conteúdo que está sendo dado aqui hoje. Eu acho isso muito, muito importante. Perfeito, eu acho que super necessário. E aí a gente precisa lembrar que essas crianças e adolescentes estão vivendo situações que podem ser mais estressantes ou menos estressantes, a depender da sua situação pessoal, da sua situação familiar. Às vezes houve um familiar que adoeceu, né? Um familiar que morreu, e aí o impacto é muito maior. Então, há impacto para todos, mas de diferentes intensidades. Mas o fato é que este estresse causado por essa situação vai fatalmente fazer com que esta criança tenha menos disponibilidade cognitiva para aprendizagem. Então, a sua atenção vai ser afetada, ela vai ter mais dificuldade de sustentar a atenção, a capacidade de retenção, né, relacionada a todo o processo de memória vai estar diminuído, a capacidade, né, de pensar e organizar o pensamento, planejar, solucionar problemas vai estar afetado. Então, é importante a gente ter isto em vista na hora que a gente está planejando ações, né, para manter a aprendizagem escolar destes alunos, e que é necessária e que, é óbvio, as escolas estão buscando um caminho, né, tem toda uma dificuldade, fomos todos jogados nessa situação, mas fato é
que muitas dessas crianças vão estar com uma capacidade diminuída de aprendizagem em razão desse estresse emocional. E isso não acontece só com a criança, acontece com o adulto. Mas, em tese, nós temos mais estratégias para lidar com isso e a criança tem menos. Então, nesse momento... Sabe... Não, só para eu queria fechar... só fazer assim... uma complementação. Não, mas então, por favor, complementa, porque aí depois eu quero assim trazer uma coisa, até para você poder falar das especificidades da adolescência, que aí tem outras características também, né, Adri? Não, é só lembrar também, complementando o que você está colocando, porque a gente está aqui provavelmente falando com escolas, com professores, com diretores, gestores de escolas, de todas as classes sociais, vamos dizer, né? Então, escolas que de repente têm seus alunos que hoje estão em condomínios fechados fora de São Paulo, e tem outras escolas cujos pais estão passando por muitas dificuldades financeiras. Então, toda essa diversidade, ela precisa ser levada em conta quando a gente está aqui, né, que é o que você está colocando, e para isso eu quero trazer só um outro dado, que é a ideia de contágio emocional, porque outro dia eu ouvi em uma live que algumas escolas particulares estavam sofrendo menos por ter seus alunos e os pais desses alunos com outra condição financeira, só que não tem como a gente, nesse processo de pandemia, que é mundial, que é o Brasil todo, que é São Paulo todo, que é a cidade toda, a gente passar isento, ileso disso. Então, mesmo aquele jovem, aquela criança, já que a gente está falando mais das crianças, que estão super protegidas dentro de um condomínio, dentro de um local, cujos pais, de repente, se preocupam muito em blindar essa criança, mesmo assim, há o que se chama fenômeno do contágio emocional. Então, só para a gente entender o quanto que a questão da fragilidade emocional é imperativa. Mesmo né, pensando que a gente iria blindar, mesmo assim não existe. Então, acho importante essa informação para a gente ir costurando com todos os tipos de crianças que a gente provavelmente está lidando aqui junto ao Fiesp. Não, perfeito, Adri. E assim... E a importância, né? Então, nessas situações que causam grande impacto social, e aí tem estudos sobre os impactos, por exemplo, de desastres naturais ou de guerras, né? A importância de haver uma parceria entre a escola, entre a família, né? Especificamente outras instituições também, mas... Aqui a gente está falando da escola, para minimizar o sofrimento dessas crianças e desses adolescentes, né? O que acontece é que, assim, essa experiência, ela pode ser transformada numa oportunidade de aprendizagem riquíssima, né? Ela pode trazer para essas crianças e para esses adolescentes habilidades, né, aprimoramentos que servirão para outros problemas que eles vão enfrentar certamente ao longo da vida. Mas para isso, né, este apoio, né, dos adultos da família e dos adultos da escola e da escola como instituição é fundamental, né? Poder abrir espaço, né, para essas crianças nesses processos de contato, de aulas à distância, quando for possível, para que elas possam falar ou para que as menores possam expressar de alguma forma, pode ser por desenhos, pode ser por ela fazendo um vídeo, pode ser ela trazendo uma história que ela queira contar, ela poder expressar o que ela sente, poder compartilhar a sua experiência, né? Então, poder, num ambiente seguro, num ambiente acolhedor, né? Porque aí ela pode perceber também que outros estão passando por coisas semelhantes e isso gera um apoio enorme, né? Que ajuda essa criança a lidar melhor, né, com esses contextos. A escola poder facilitar o contato entre os alunos, né, poder fortalecer os laços, né, de coleguismo, de amizade, né, porque estar em contato com esses colegas, com os amigos, vai minimizar o sofrimento, ajudar as famílias a se conectar com recursos que a comunidade oferece, né? Eventualmente essa família
é uma família que está precisando de ajuda, está precisando de acesso a instâncias da saúde e, eventualmente, a escola pode dar informação, pode passar serviços, pode ajudar essa família a ter acesso a esses recursos. Então, eu acho que eu vou passar para você explorar um pouco mais a questão do adolescente, né? As fragilidades que ele tem nesse contexto, mas dizer que quando estamos juntos fica mais fácil, né? E a gente cuidar, né, das emoções dessas crianças agora é crucial, inclusive para o seu desenvolvimento futuro, né? E para o seu bem-estar no futuro, né? E para o seu desempenho acadêmico no futuro, né? Então, isso é um fator que não pode ser desprezado, né? E não pode ser ignorado. E aí os adolescentes trazem outros desafios, né? Porque as crianças, elas podem, nesse contexto, manifestar comportamento de regressão, elas podem passar a urinar na cama, chupar o dedo, se tornar irritadiças, ter dificuldades para dormir. Esses são comportamentos que podem aparecer e, se eles se tornam muito intensos ou muito prolongados, é necessário buscar ajuda, né, de um profissional de saúde, né? Seja o pediatra, seja o psicólogo, seja um psiquiatra, né? Mas parte dessas reações pode ser passageira. E os adolescentes, né, Adriana, nesse contexto, né, que também sofrem e que têm características emocionais muito peculiares, né? Nossa, é verdade. Ainda mais assim, quando a gente fala de adolescente, tá aí um termo que é bastante também diverso, né? Se a gente pensar em termos o que o ECA fala, né? O que é o ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, ou o que a Organização Mundial de Saúde fala, quer dizer, cada um coloca um período, né? Delimita um período para a adolescência. Mas eu vou aqui falar da adolescência, aquela que é colocada pelo ECA, né? Que é entre os 12 anos de idade até os 18 anos. Porque assim a gente entende do que a gente está falando e o que está acontecendo. E tem uma outra coisa que é muito importante da gente comentar quando falamos de adolescente, que é a diferença da puberdade para a adolescência, que muda muito o comportamento, até para a gente poder compreender. Que a puberdade tem muito a ver com, eu brinco que a ver com o corpo. A puberdade são as mudanças físicas, né, que acontecem a priori. Então, os meninos, as meninas, aquilo tudo que a gente sabe. E os adolescentes, a gente diz que é mais uma mudança no cérebro. Então, é muito difícil a gente colocar um ano exato para quando começa a adolescência, quando termina a puberdade. Mas fato é que não existe a adolescência sem a puberdade, e o contrário não é verdadeiro. E por isso que, quando eu tenho falado sobre a adolescência, eu tenho feito uma divisão, Nelci, porque o adolescente é muita coisa para a gente poder falar, dos 13 aos 18, mesmo que seja, se a gente incorporar o entendimento da Organização Mundial de Saúde, que é dos 10 aos 19, é muita coisa, é muitos anos de uma vida para a gente colocar tudo no mesmo saquinho. E anos onde há mudanças absurdas, principalmente no que diz respeito a comportamentos, a aprendizados, a mudanças físicas, psicológicas, neurológicas. Nossa, eu realmente sou apaixonada pela essa fase da adolescência, essa fase de tanta mudança e de uma busca de um empoderamento e de uma liberdade, de autonomia, que é um processo lindíssimo, mas que vai ficar bastante penoso agora. Então, dividindo em dois, né, essa adolescência, vamos pegar o primeiro bloco, que seria, vamos dizer, dos 11, 12, 13 até os 15, eu queria colocar uma coisa que é bastante importante, que é a busca desses jovens, que é um momento, né, deles buscarem e da escola e dos pais ajudá-los a terem mais disciplina, a terem mais autocontrole. Agora, como fazer tudo isso numa época de descontrole, não é? Como que essa faixa etária que precisa desse tipo de limite, de colocação, de treino,
um momento em que está tudo descontrolado e a gente está tentando buscar novos contornos, né? Então, é muito importante que nós, como escola, professores, especialistas, tenhamos isso em mente, né, qual que é a proposta majoritária para as questões de comportamento de aprendizagem desse jovem, e que os pais também possam ter. Por isso que eu já vou fazer um recorte aí de novo, da importância que é, neste momento, a comunicação entre escola e família. Acho que se essa pandemia vem para... Né, a gente sempre pensa que, já que uma coisa ruim aconteceu, qual o melhor proveito que a gente pode tirar? Eu acho que o melhor proveito que a gente pode tirar é a gente rever esses limites entre escola, família e comunidade. Mas aí, voltando, então, para que aspectos que a gente tem que falar e suscitar neste momento com relação à saúde mental também desse jovem, à saúde emocional desse jovem, não, né? Ainda estamos falando do púbere, a primeira parte da fase da adolescência, que é principalmente também o quanto que ele pode se controlar neste meio, nessa situação onde ele não tem mais não as regras, mas as situações que anteriormente tinha, e ele está também vivendo uma busca de novos contornos. Então, isso, se a gente pensar numa mente que está ávida por mudança, né? Uma mente que está em pleno processo de novas conexões, de conectividade grande. Isso tudo é muito grandioso. Então, como que a gente, no momento de ensino digital, né, onde a gente não pode falar que estamos estamos numa proposta EAD hoje em dia, né, mas a maioria das escolas tentando aí colocar um formato digital para os seus alunos. Como que a gente pode facilitar e colaborar para que esse processo seja mais, vamos dizer, menos penoso? Quando a gente vai voltar a pensar na segunda fase da adolescência, que é uma fase onde o jovem estaria buscando mais autonomia, estaria buscando uma maior independência, como pensar nesse jovem que está confinado? Né? Então, por isso que tem numa entrevista que eu dei há pouco tempo, falaram assim: Adriana, você vê essa fase da adolescência neste confinamento como algo positivo ou negativo? E aí eu vou dizer os dois aspectos. Eu acho que tem aspectos positivos e negativos. O negativo é que este jovem que está com o seu cérebro e todos os seus hormônios voltados para sair de casa, ter que ficar dentro de casa, literalmente. Esse jovem que de repente está perto de um vestibular e que está muito mais ansioso porque está perto de não entender se vai conseguir dar conta de poder passar num Enem, de poder passar num vestibular. Mas mesmo assim, existe um outro fator que é importantíssimo da gente colocar aqui. E também entre os jovens há uma diferença muito grande. Mesmo a gente fazendo essa distinção, que eu coloquei, dividir a adolescência em dois. Uma primeira parte, é uma parte mais próxima, vamos dizer, a uma infância, mais a uma puberdade, onde eles não estão muito voltados ainda para uma independência, mas e sim para buscarem e testarem ainda questões de disciplina, de autocontrole. Por isso ainda a frustração e a tolerância à frustração são muito importantes da gente poder aproveitar, não só como escola, como família, como pais, de aproveitar esse momento de realmente de possibilitar o treino dessas competências que fazem com que aumente a tolerância à frustração e aumente, consequentemente, os recursos para lidar com a vida. Então, óbvio que um momento de pandemia como esse que a gente vive, os limites são muito maiores,
Mas, por outro lado, né, Alci, o que a gente tem visto também é a descoberta de uma liberdade que eles não viam antes. Aprender a cozinhar. Quantos jovens de 13, 14 anos não sabiam fazer uma comidinha simples para poder não só se alimentar como, né? Porque uma coisa é fazer um brigadeiro, que as meninas normalmente sabem, principalmente as meninas que entram na adolescência. Nossa, aí quando baixa a dopamina, aí vai pro brigadeiro. Certamente vai para o brigadeiro. Mas essa possibilidade de ter mais, de estar mais em casa e de reconhecer os pais. Quantos adolescentes já não falaram para mim assim, Adriana, até que meu pai é legal, olha isso, que coisa incrível. Então, a gente está vivendo um momento onde a gente pode aproveitar essas novas descobertas desses jovens, e aí cabe para jovens da primeira parte da adolescência e da segunda, essa nova redescoberta das pessoas que estão no entorno, e a redescoberta de valores, ou descoberta, não é nem é a descoberta de valores, de hábitos que são importantes. Então, muitos eu vejo, poxa, eu preciso às vezes sair do meu quarto, mas arrumar a cama antes, porque depois quando eu voltar, como é que eu vou começar a estudar num ambiente todo desarrumado, né? De lavar a louça depois que eu comi. E isso, as famílias têm que também ter muita essa noção do quanto isso é importante, porque é importante para o jovem. Ele vai reclamar no começo, agora a gente está no meio da pandemia, deve estar reclamando ainda, mas o quanto isso vai ser muito importante para ele, principalmente para esse adolescente como um todo, né? Quer dizer, porque a adolescência, o que é? A adolescência é uma fase entre a infância e a fase adulta. E é uma fase, apesar de ter hoje muitas comprovações cerebrais de que é uma etapa da vida muito peculiar, ela é sim um preparo para a vida adulta. Então, que possamos aproveitar, tanto a escola como os pais, este momento de treino para questões que são para a vida e que são também muito importantes para a vida acadêmica. Eu vejo que tem muitos pais, e vocês devem estar sofrendo com isso também, algumas escolas, que estão muito angustiados com o Enem, com o vestibular. Vamos ter uma fala de acolhimento e uma fala que realmente é educativa para esses pais, que é muito mais, vai ter um valor muito maior aproveitar este momento para aprender coisas que não são aprendidas na escola, que não são aprendidas em livros, mas que são aprendidas na vida, e que isso inclui sim a frustração, isso inclui sim aprender a lidar com a ansiedade, a frustração, aquela sensação, né, que a gente tem, aquele estado emocional que nos leva muito para o passado, que eu não tive, a festa de formatura que eu não vou ter esse ano, ou a festa de aniversário de 13, 14 anos que eu não tive esse ano, e também a gente tentar rever e dar outros caminhos para os jovens e para os púberes e adolescentes lidarem com essa ansiedade que é com amanhã. Então vamos ver o que a gente pode fazer hoje, porque o hoje parece que ficou maior, né? O hoje eu vejo muitos jovens falando, nossa, eu não conseguia ler um livro e hoje estou lendo um livro da escolha, não livros da escola. Então, o tempo ganhou uma nova dimensão e a gente valorizar isso e aproveitar este presente, eu acho que é o maior presente que nós vamos poder deixar tanto para as crianças como para os pré-adolescentes e para os adolescentes. Isso eu não tenho dúvida. Eu acho que o que você está trazendo é super pertinente. E eu vejo que assim, é um momento de importância para as famílias refletirem que, de fato, não estamos numa situação normal, né? E que a gente vai ter que abrir mão de certas coisas em prol de outras. E da escola também refletir, né? Porque eu acho que foi um movimento super natural, né? Todos nós tentando nos acertar,
né, nesse contexto. Então, a escola inicialmente, né, tentando oferecer conteúdos do jeito que fosse, né, compatíveis ou iguais, né, ou dentro daquele planejamento que estava previsto para as aulas presenciais. E eu tenho a impressão que agora muitas das escolas estão caindo em si, que não é possível, né? Então, agora menos é mais, né? Então, eu vou trabalhar certos conteúdos com os meus alunos, sejam os pequenos, sejam os maiores, mas possivelmente eu vou ter que trabalhar de outras formas, eu vou ter que trabalhar de uma maneira mais simples, eu vou ter que abrir espaços para estes alunos trazerem a experiência que eles estão tendo também. Não vai dar para a gente fingir que está tudo normal e que nada está acontecendo, né? Porque não é verdade, né? Está aí a realidade que se impõe. Então, eu acho que nesse sentido, este reconhecimento, né, e este repensar, né, para as famílias das suas dinâmicas em casa com seus filhos e da escola, que tem, de fato, uma nova dinâmica com seus educadores, né, professores e demais colaboradores e com os alunos, é essencial. E quanto mais for aberto o diálogo, for feita a parceria, né, abrir espaço para se ouvir. Espera um pouquinho, né, nós organizamos esse ensino de uma determinada forma, né? Como é que essas crianças estão lidando com isso? Isso está funcionando? Não está? Tremendo desafio, né? Porque, óbvio, cada criança, você vai ter respostas muito diversas, né? Mas a gente vai ter que se abrir como educador para escutar como é que essas famílias estão lidando, né? E aí, E abaixar a expectativa, não, né, Adriana? Sim, não, assim, e abaixar a nossa régua exatamente, da expectativa. Exatamente. Né? Eu brinco que até parece que eu sou... como é que a gente fala? De premonição, né? Porque eu brinquei que quando eu fiz o livro Frustração, é óbvio que eu nunca imaginei que a gente passaria pelo que a gente está passando hoje. Mas que a gente possa usar esses conhecimentos que nós estamos colocando aqui e abaixar, por exemplo, essa régua da expectativa que a gente sempre tem, que às vezes não se dá conta. E que agora não existe alternativa para a gente poder viver com melhor qualidade dentro dessa dificuldade enorme que é, porque eu não quero aqui dourar a pílula e não quero dizer, não quero fazer o lado poliana, nada disso. Nós estamos sim numa situação muito difícil com todos, independente da nossa casa ou da nossa escola estar bem. Só o fato da gente saber quantas outras pessoas estão em sofrimento, isso é muito pesado. Só que não tem como também a gente ajudar o outro se a gente também não se ajudar. Que é isso que a gente tanto trabalha, né, Alciane, nos nossos cursos, o quanto que a gente precisa se fortalecer para fortalecer o outro. Então, por isso vamos falar de novo, o que é abaixar essa régua? Abaixar essa régua é a gente rever quais são as nossas expectativas, deixar de lado até a palavra expectativa, e a gente pode ter esperança. Esperança é diferente de expectativa. E o tempo inteiro estarmos nos monitorando para a gente ver o que é a nossa prioridade. Porque isso é que vai mais nos aliviar, e isto vai também servir de exemplo para os jovens, porque a gente acha que muito que a gente faz, os jovens não aprendem, não aproveitam, que nada. Eles, dependendo da idade que eles estiverem, ou do momento da adolescência que eles estiverem, eles podem até negar, mas eles vão sim assimilar. Eles estão com uma capacidade de aprendizagem que é espetacular. Eu acho que o momento onde o cérebro é mais competente para aprender é essa fase da adolescência. E eles a gente não fala que eles são mais competentes do que os adultos, de modo geral, porque eles têm uma dificuldade que ainda tem a ver com o cérebro deles, que é eles não têm o autocontrole, o desenvolvimento do autocontrole finalizado. Então, que é aquele tal da região pré-frontal que ainda não está acabada no cérebro. Por isso, a tomada de decisão do adolescente é
muito mais fraquinha, muito menos competente do que, por exemplo, de um adulto. Mas que a competência que eles, se eles tiver, bom, não ia mais chamar adolescente, não ia ser mais uma fase transitória, eles iam dominar o planeta. Mas, não, eu brinco assim, mas é porque essa é a verdade. Então, a gente ter um momento onde tem mais limitações é um grande treino de autocontrole para este jovem, para este não só para o adolescente, para o pré-adolescente, e também para esse adolescente que já está saindo da adolescência para uma fase adulta. O autocontrole sempre vai ser, ainda mais a gente tem acompanhado, né, grandes estudos internacionais extremamente robustos, mostrando, olha só que coisa interessante, gente, o quanto que a capacidade de autocontrole é preditora de qualidade de vida, de riqueza, de saúde. Então, quando a gente está aqui trazendo a ideia de autocontrole, de tolerância à frustração, de autoconhecimento para gerenciar melhor a ansiedade, a gente está falando de qualidade, de bem-estar, de qualidade de vida como um todo. E muito diferente do que se pensava até pouquíssimo tempo atrás, isso não deveria ser algo a ser treinado, que isso as famílias é que tinham que dar conta e tal. Não, hoje a gente sabe que sim, inicia na família todos esses processos de autocontrole e autoconhecimento e reconhecimento das emoções, mas a escola faz um trabalho complementar de extrema importância, de extrema valia. E eu acho que é para isso que nós estamos caminhando, porque com certeza a educação não será a mesma depois dessa pandemia, mesmo porque esse depois eu acho que vai demorar um pouco. E a gente vai ter muito aí a aprender e a reaprender. Então, assim, Adri, eu acho que essa discussão ela é riquíssima, ela é necessária, ela gera reflexões, ela amplia e aprofunda a nossa capacidade de ler esse momento que estamos vivendo e podemos lidar melhor com ele. Nós estamos indo para os minutos finais, então eu gostaria, em primeiro lugar, assim, agradecer muito os que nos assistiram. Vai ficar gravado a live no canal do CIESP, vai ficar gravado também no canal da Neuroconnect, na nossa página, tanto no YouTube quanto no Facebook. Na semana que vem, nós teremos lives, né, pela Neuroconnect, né? A Adriana vai estar com a Mariana Ferrão no dia 9 de junho. No dia 11 de junho, nós vamos estar falando com dois jovens, né? Um que está se preparando para o vestibular e outro que foi aprovado em 5 universidades de medicina. Então, eles vão estar compartilhando as suas experiências lá no canal da Neuroconnect. Quero agradecer ao CIESP, agradecer muito a Regina. Não, deixa eu colocar mais. Vamos falar ao CID. Não, temos mais uma. Agora que estou lembrando que já está marcado uma outra live com o Eduardo, que é dono do Zulfos, que é como que os animais de estimação são extremamente importantes para essa educação integral desse jovem, desse momento, principalmente momento de grande estresse, de grande ansiedade. Então, vamos ter também essa outra live aí diferente, porque nós gostamos também de inovar, né, Alcione? Isso, e esperamos voltar aqui no canal do CIESP, se houver um espaço para a gente, que a gente agradece por essa enorme generosidade. Voltar aqui para discutir, né, com essa comunidade do CIESP, super rica, super interessada, participante, esses temas relevantes para a educação. Então, queremos deixar um beijo aqui, né, para todos. Né? Adriana, assim, temos mais 1 minuto para a gente poder encerrar. Você quer dizer mais alguma coisa? Olha, eu quero agradecer e agradecer aqueles que, porventura, também participaram da pesquisa de neurociência educacional. Maravilha. E eu não tive a oportunidade de agradecer, quero agradecer aqui e que em breve teremos notícias dessa pesquisa para ajudá-los, porque eu acho que todas essas pesquisas voltadas para a educação, elas têm muito a ajudar, porque é só com evidência em pesquisa que a gente pode promover a educação de qualidade. Então, deixo aqui o meu beijo a todos. Um beijo para vocês. Nos acompanhem também no canal da Neuroconnect, no Instagram, no Facebook.
e esperamos revê-los em breve. Muito obrigada pela sua audiência. Um beijo enorme, Adri, sempre um prazer, minha companheira de trabalho, a gente discutir esses temas, a gente poderia ficar aqui a noite inteira, né, falando sobre isso. É verdade. Mas teremos aí outras oportunidades de fazer isso em público. Um beijo para vocês, muito obrigada e até uma próxima vez. Gente, até mais. Até breve.